que é feito isso? Eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Eu acho que você já respondeu aí. Entrando no mundo, trazendo conhecendo o universo dele, né? Conhecendo a linguagem que eles falam. Porque eu acho que quando você começa a puxar assunto com adolescente dentro daqui... E a gente é assim, né? Se você trabalha com adolescente, se você senta ao lado, vamos lá, de uma condução, num avião, uma viagem que você vai fazer, e senta do lado de alguém que é de outro ministério, mas também ali de adolescente, você fala, oi, sério? Aí começa a trocar muita ideia, porque tem muita coisa em comum, né? Mas vamos lá. Como que vocês fazem para chamar a atenção de um adolescente? Ô, Ana, nós temos um exemplo desse dentro da nossa própria casa. Sim. Né? Nossa filha Radassa está entrando nessa fase e ela é muito introspectiva. Eu era assim, Ana. Né? Então, como fazer para cativar? É exatamente isso, Ana. É entrar nesse mundinho deles. Sim. Né? Tem horas, Ana, que assim, nos bastidores da igreja, eu chego neles e eu começo a falar a linguagem deles. Começo a falar a linguagem deles, né? Mas, na minha mente, eu já sei onde eu quero chegar num determinado ponto, né? Por exemplo, eu tenho alguns adolescentes aqui que eu tenho caminhado de uma forma, assim, mais intencional, no discipulado, né? Intencional com eles. Então, eu sei já o perfil de alguns deles, né? De tanto, assim, caminhar mais próximo, tal, eu sei. Então, quando eu quero chegar numa área assim da vida dele, eu não vou chegar direto, Ana. Eu começo pelas beiradinhas, né? Começo falando a linguagem deles, entrando no mundo deles e tal. Quando ele vai ver, ele já falou tudo, né? Já falou tudo de uma forma, mas nossa, mas eu falei isso assim, com uma naturalidade, né? Então, eu acredito que uma das ferramentas é essa, entrar, fazer parte do que eles estão fazendo parte. O que eles estão dizendo, o que eles estão pensando, o que eles estão vendo, o que eles estão falando, né? E o importante, Ana, nós como líderes, né, de adolescente, é participar, não somente nos eventos. Eu tenho um culto de adolescente, eu organizo o culto, eu estou lá. Né? Eu tenho uma escola bíblica dominical, eu estou lá ministrando. Não, é fazer parte da vida desse adolescente. Então, hoje, aqui na nossa igreja, nós cuidamos mesmo. Então, o Márcio tem tempo com alguns adolescentes, eu marco um tempo, vamos tomar um suco? Eles amam açaí, Ana. Vamos tomar um açaí? E ali no açaí, Ana, conversando, pronto. É algo espiritual. Desenrola, como diz o pessoal, desenrola o manto. Eles começam a falar, eles abrem o coração deles, mas qual é o objetivo? O objetivo é que eles cresçam e amadureçam em Deus. Eles precisam ter segurança em nós, Ana. Eles precisam confiar, eles não podem olhar para mim e para o Márcio, para você que é líder, né, que está nessa live. Ele não pode olhar só para você como um líder que organiza um culto. Não, Ana. Eles precisam olhar para a gente como pessoas que amam eles, que querem fazer com que eles cresçam e amadureçam em Deus. Que eles podem contar, né? Que eles podem contar. Eu posso contar com eles. Né? Se eu falar, o Márcio vai me ouvir. A Marcela vai me ouvir. A Marcela não vai me questionar, ela vai me ouvir, ela vai saber me disciplinar, né? Não julgando, né? Não questionando, não punindo, mas ouvindo e biblicamente fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer, como líderes. Essa semana eu falei sobre o ouvir. Lá na convenção eu estava falando o quanto Deus tem me alertado a isso. A gente sempre tem mania de começar a ouvir alguém, interromper e dizer, não, mas eu já passei por isso também, né? Eu já machuquei. Às vezes a gente tem essa mania, machuquei o dedinho aqui. Não, mas eu conheci uma pessoa. E a gente precisa aprender a ouvir, né? Precisa aprender a ouvir com o coração a pessoa, atentamente. E para o adolescente isso é fundamental, gente. Marcela falou uma coisa muito interessante. É fundamental ouvir o adolescente. E pode ser, às vezes eles falam coisas nada a ver,
para você naquele momento, mas para ele é tão importante falar aquilo. Sim. Então, é sempre ele, né? Agora, de tudo que vocês estão me falando, eu observei algo importante que eu acho que é importante citar. Trabalhar com adolescente é apaixonante, é maravilhoso, é gratificante, tem um retorno assim para a vida da gente, né? Depois você vê aquele menino, como eu trabalhei com adolescente na época que tinha os emos, lembra da época dos emos? Sim. Lembra da época do emo? Faz tempo. Eu trabalhei com adolescente com meu filho, né, na época do emo. Aí eu lembro de chegar um menino lá que eu falei, meu Deus, que menino é esse, né? Um cabelão todo de preto, unha preta e tal. Hoje esse menino é ministro de louvor, casado com a menina de Deus, tem um filhinho, e a gente viu a transformação de vida, né? Ali na fase dos adolescentes. Mas, pensando em tudo que vocês estão exercendo aí, as pessoas falam assim, ai, que legal, eu também quero. Márcio e Marcela, é dedicação, né? É totalmente entrega. Não é verdade? Sim. É investimento. Isso, exatamente, Ana. Essa é a palavra, investimento. Olha esse exemplo, esse testemunho que você acabou de dar, Ana. Hoje, um homem abençoado, um jovem abençoado, ministro de louvor, porque lá atrás teve alguém que investiu na vida desse menino, né? E quando nós ouvimos isso, Ana, investimento, eu me lembro do texto que fala da vida do Samuelzinho, né? Lá com o profeta Eli, né? E é muito forte essa história para mim, Ana, quando eu olho para os adolescentes. Por quê? O texto diz que ele estava dormindo, ele ouve uma voz, vai até o profeta e fala, o senhor me chamou? Não, te chamei não, volta a dormir. Novamente ele faz isso, por 3 vezes ele faz isso. E aí então entra o investimento do profeta na vida do Samuelzinho. Quando ele volta, o profeta entende, ele fala, não, peraí, deixa eu ensinar esse menino. Deixa eu investir na vida desse menino. Orientação. Né? Deixa eu ensinar ele, olha, se você ouvir de novo a voz, você vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Fala que o teu servo ouve. Ou seja, teve investimento na vida de Samuel, Ana. Então, essa semana eu estava conversando com um deles e eu disse assim para eles, olha, fulano, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser Samuel. Ore em Deus. Você precisa ser Samuel. Você precisa ouvir a voz de Deus. Essa decisão que você precisa tomar, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus vai te dar essa direção, né? Eu posso te dar um conselho, seu pai pode te dar um conselho, sua mãe, mas a palavra final é a de Deus. Você precisa ser Samuel. É geração de Samuel, né? Então, quando eu falo de adolescente, logo me vem essa história, Ana. O investimento do profeta na vida de Samuel. Ó, você vai fazer desse jeitinho aqui, que você vai ouvir a voz dele, e aí a gente sabe o restante dessa história, o relacionamento que ele teve com Deus, enfim, né? E investir tempo, né? Porque eles exigem isso, investir tempo. Às vezes você, como líder de adolescente, você vai investir financeiramente também, né? Na sua igreja, no seu ministério, e é isso, é exatamente assim. E nós vamos ver os frutos, né? Como a Ana falou, lá já tocando com família. Hoje, Ana, já tem alguns deles que já saíram da Dobrac e já estão na Jubrac. Tem uma moça que durante os adolescentes, nós desenvolvemos, né, claro, mas eu consegui identificar nela esse chamado assim de intercessão, e foi indo. Hoje ela já conduz, né, um grupo, né, que se chama Conexão com Deus, que é da Jubrac, e conduz assim, e ela tem hoje 19 anos, né? E ela ora assim, né, tem um chamado para intercessão, e isso foi identificado lá nos adolescentes, né? Junto com a Dobrac ali, né, no Explosão. Então, são coisas que a gente identifica, a gente investe mesmo pesado neles, para que futuramente eles sejam aquilo que Deus sempre sonhou para eles.
E assim, me Então, permita, você Ana, pode continuar. só essa questão ainda falando sobre o investimento, né? A importância disso, de investirmos no adolescente e tal. Tudo isso, Ana, é possível viver debaixo da graça de Deus. Nós estamos vivendo esse mover com os adolescentes, mas aí vem o investimento dos pais, Sim. né? O investimento dos pais é fundamental, né? Por quê, Ana? Nós fazemos todas essas atividades com eles. São ministrados, né? Ouvem a palavra está sendo lançada, a palavra está sendo inculcada, a palavra está sendo exposta, né, na linguagem deles, mas depois vem um papel fundamental quando eles vão embora para casa. O mundo deles, lá na família, com os pais, né? Sim. Então, a gente vê que, eu acredito que isso é como se fosse uma base disso, é o papel do pai, é o investimento do pai, é o pai chegar no adolescente e incentivar ele, né? Não, você precisa estar lá, você precisa estar participando, você precisa desenvolver, enfim. Então, eu acredito, Ana, que dentro dessa questão de investimento, sim, nosso investimento neles, a igreja investindo neles, mas também tem o outro lado, os pais, né? É a contrapartida, né, amor? Sim, sim. Do investimento dos pais, os pais estarem juntos, é uma fundamental importância nesse processo também, nessa caminhada com os adolescentes, né?